na parte de domingo. A incansável fidelidade do Senhor. Você pode abrir agora comigo a Bíblia em Salmo 78. Salmo 78, vamos ver sobre a incansável fidelidade do Senhor. Vamos ler juntos, Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Interessante, queridos, que este salmo, ele se aplica a você como pai, contando aos seus filhos os grandes feitos do Senhor, para que eles creiam nesse Deus de Israel, que é o nosso Deus e que deve ser o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos. Verso 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Verso 24. E fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. O maná era o trigo do céu, o pão celestial. Verso 26. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial e ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Interessante, queridos, que aqueles que comeram a carne que Deus deu, mas eles não pediram a carne, eles comeram porque Deus deu, estes não morreram. Mas aqueles que reclamaram do pão celestial e que amaldiçoaram o pão celestial, chamando de vil pão, queridos, estes morreram com as carnes nos dentes. E o verso 37, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Verso 41, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã. Verso 51, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho.
Deus tirou a multidão de israelitas lá do Egito, cerca de 2 milhões de homens, mulheres e crianças, porque eram 603 mil homens de 20 anos para cima. Mas contando os abaixo de 20 anos e mulheres e crianças, dava uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Deus os guiou como a um rebanho pelo deserto. As revisões do passado de Israel destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Deus. Um povo duro de coração. Será que hoje é diferente? Ou será que continuamos sendo duros de coração? Reconhecemos o poder de Deus? Olhando para o passado, nós vemos como Deus é amor, como Deus é bondade, tolerante. Quando revisamos o passado, também vamos ser ensinados para não repetir os mesmos erros dos nossos antepassados, mas confiar em Deus e permanecer fiéis à sua aliança. O salmista usa a história como uma parábola, o que significa que o povo deve ponderar sobre a mensagem do salmo e procurar o significado dela. O Salmo 78, verso 2, é uma descrição profética do método de Jesus de ensinar por parábolas. O Salmo também reflete sobre o Êxodo, o assentamento em Canaã e a época de Davi. Demonstra os atos gloriosos do Senhor e as consequências de quebrar a aliança. A história de Israel relata muitas formas de deslealdade e infidelidade do povo de Deus, especialmente a sua idolatria. O salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram o que Deus havia feito por eles, não confiaram nele, colocaram-no à prova, se rebelaram contra ele e falharam em guardar a sua lei, sua aliança e seus testemunhos. Nós ficamos perplexos com a teimosia e com a cegueira do povo de Israel no passado. Mas será que o povo de Deus hoje é diferente? Você acha que Laodiceia, essa igreja que é morna, não é fria e nem quente? Ela é morna, ela é comprometida com o mundo. Jesus está à porta, batendo, pedindo entrada, é porque ele está do lado de fora, querendo entrar. Temos tudo, temos uma ótima igreja, lindas e poderosas doutrinas, mas onde está Jesus? Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Queridos, será que a história do povo de Laodiceia hoje é diferente da história do povo de Israel no passado? Ou continuamos sendo teimosos e cegos? Antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança? As batalhas mal sucedidas do povo de Deus elucidam a lição do Salmo de que os esforços humanos separados da fidelidade a Deus estão condenados ao fracasso. Vamos fracassar se esquecermos de Deus, se largarmos a mão do nosso Deus, esta mão todo-poderosa. Que lições você aprendeu ao ler o Salmo 78? Que lições deveríamos ter aprendido com os erros dos nossos antepassados? Queridos, que o Espírito Santo faça de você um cristão laodiceano, aquecido pelo Espírito Santo, inflamado pelo Espírito Santo. Que você seja laodiceano, mas o remanescente laodiceano, esse remanescente fiel, que cumpre a missão de Deus na pregação da verdade presente para os nossos dias. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. Aleluia!